acabou não, irmãos. Quantas emoções, né? Eu quero aproveitar esse momento, ainda de pé. Eu quero convidar o meu amigo. Ele é um amigo, ele é um parceiro já de muitos anos de ministério. E acho que é a segunda vez que ele ministra para nós. E eu procurava uma pessoa para falar de família. E Deus me deu o nome dele. O nome dele, Deus falou: Bispo Anderson vai vir aqui. Ele está passando por um testemunho assim de restauração muito tremendo. Ele vai contar aqui. E eu quero que Deus use muito a vida dele, que você esteja muito aberto para receber. Quem está pronto para receber, diga amém. Você pode dar um aplauso pela vida dele. Você está em casa, meu amigo. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Shalom, Projeto Vida. É bom estar aqui na casa do Senhor. Estava vendo o pessoal do teatro aí. Teatro é o meu dom, né? Eu sou formado pela Escola Nacional de Circo, né? Nem vou falar quantos anos tem isso, mas deixa pra lá. E é tão bom porque há 2 semanas atrás a gente conseguiu, junto à Alerj, né, um projeto de lei que quem faz teatro, quem trabalha com essa área cultural, teatral, os aparelhos de teatro, a maioria são no centro do Rio de Janeiro, né? E muitos artistas que são da Baixada, às vezes tem que sair aqui para ir fazer teatro lá, como eu já fiz isso muitos anos. Muitos anos. E a gente conseguiu junto à Alerj, porque eu tinha um companheiro de teatro que trabalhamos junto há 28 anos, e ele veio a falecer, né? E junto, porque ele era diretor do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro. Então, todos os artistas do Rio de Janeiro passavam por ele. E junto com esse projeto de lei, conseguimos há 15 dias atrás ser votado pela Alerj o Dia do Artista da Baixada. Então a Baixada Fluminense tem o dia para quem trabalha com toda a área cultural, né? E é comemorado agora no dia 24 de outubro, né, o Dia do Artista da Baixada. E é importante que todo mundo que trabalha com essa área tenha, seja registrado, porque para entrar num grande teatro, como o pessoal do Giovanni Sim e tal, tem que ter todo, né, o DRT, o registro pelo sindicato, para que a pessoa possa executar. O teatro é uma arte, né, que a gente executa muito na igreja, mas muito informal. E precisamos ter isso como profissional. E para o ano que vem, nós vamos ter o primeiro festival gospel de teatro da Baixada Fluminense, que vai acontecer no Teatro TNT aqui de Nova Iguaçu, né? E vai ser um tempo muito especial, onde vamos estar recebendo grupos teatrais, vai ter uma inscrição, então vai ser tremendo. E a gente vai chamar a igreja para poder entrar lá nos espaços, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Pastor Márcio, pastores dessa casa, são amigos, né? Somos irmãos de discipulado e amigos também, queridos. E é um prazer. Quando ele falou comigo, eu falei: eu estou numa guerra aqui, mas eu vou sim, né? Em 12 de abril deste ano, a nossa igreja sofreu um incêndio. A igreja toda fechada, não tinha ninguém na igreja. Uma semana antes, a gente tinha feito um encontro com Deus na igreja, um dia. Tudo ligado, 12 horas, não aconteceu nada. E, com tudo desligado, nossa igreja ela passou por um incêndio. Nosso altar lá era todo de madeira, né? Então, tudo que a gente tinha foi consumido pelo fogo. Eu vivi aquela parte que Elias falou, né? Que ele, depois que Deus, né, o fogo caiu, consumiu a lenha, consumiu o altar, o holocausto, lambeu a água. E foi tudo, mas ao mesmo tempo que a gente estava passando por aquele momento, a gente recebeu tanto de Deus. Porque isso foi num sábado, e o pessoal ligando: e aí, como que vai ter culto? Eu falei: normal, domingo à noite o nosso culto vai ser na rua, na porta da igreja. E a gente fez isso, e a gente tem lutando, e a dia 29 agora, nós vamos estar reinaugurando o nosso espaço lá. Então a gente está num trabalho intenso lá, tem muita coisa para fazer, mas Deus tem sido fiel e cuidado de nós, né, através do apóstolo Joel, apóstolo Silvio, os pastores, debaixo de oração, a igreja apaixonada, e é tremendo. E falar de família, eu amo falar de família. Eu vi o pastor Márcio fazendo uma conferência da família, eu falei: puxa, que ideia maravilhosa. Aí eu comecei lá uma conferência também. Falei: acho que Deus tocou em mim. Porque a gente sempre fala de família nos cultos, mas a gente não tira um tempo para ter, né,
essa linguagem de família. Todo mundo da igreja pede oração pela família, sim ou não, gente? O que eu mais recebo é ora pelo meu filho, ora pelo meu casamento, ora pela minha casa, o tempo todo. Mas o grande problema, irmãos, é o que nós temos feito com a nossa família. Como nós temos agido dentro da nossa casa. Que tem muita gente, não leva para o coração não, tá, gente? Mas tem muita gente que é uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Aí fica difícil para a gente. Como que a gente vai orar? Como que a gente vai batalhar? Eu aprendi com o apóstolo Joel uma declaração que ele fez na pandemia e ficou no meu coração. O que acontece na casa do Senhor também vai acontecer na minha casa. Isso está valendo para a minha família. Então é muito importante nós buscarmos pela família, mas sermos também uma referência dentro da nossa família. Amém ou não amém, gente? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas 19, do 1 ao 10. Nós vamos ouvir a história de Zaqueu. Uma história conhecida, tá? Mas que tem muito para ministrar no nosso coração. Lucas 19, do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Eterno. Jesus, entrando em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu uma figueira brava, para vê-lo, pois Jesus iria passar por ali. Versículo 5. Quando Jesus chegou no lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, ficarei hoje na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo: ele se hospedou em uma casa de um pecador. Mas Zaqueu, se levantando, disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens para os pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Amém? Que história tremenda, né, gente? Que história tremenda. O tema de hoje que eu quero falar é sobre minha casa abençoada. Você pode dizer isso no 3? 1, 2, 3, diga. Zaqueu era pecador. Zaqueu era um homem que extorquia as pessoas. Mas no dia que ele leva Jesus para a sua casa foi abençoada. Irmãos, então isso não interessa quem é a minha família, o que está acontecendo na minha família, o que eu estou vivendo na minha casa. O que o mais importante é, quando Jesus entra na minha casa, a minha casa é abençoada. A gente percebe, irmãos, que nessa história, né, Jesus declara assim, ó: hoje a salvação entrou nessa casa. A pergunta que não quer calar, irmãos: quantos de nós temos levado a salvação para dentro da nossa casa? Uma outra pergunta, irmãos: por que alguns de nós, irmãos, queremos viver uma coisa fora de casa e dentro de casa outra? Deus não me chamou, irmão, para servir Jesus só na casa dele. Eu preciso servir Jesus também na minha casa. Então, nessa passagem, nós vemos, irmãos, que Jesus escolhe entrar na casa daquele homem. A Bíblia diz que Jesus olha para cima e vê Zaqueu lá e diz assim, ó: desce, porque hoje eu vou na sua casa. Eu quero profetizar na minha vida e na tua vida. Só porque a gente veio aqui hoje, Jesus está dizendo assim, olha, hoje eu vou estar na tua casa. E você percebe, irmãos, que esse negócio de se meter na vida dos outros é desde a época de Jesus. Que quando Jesus vai na casa, aí tem um monte de gente que começa, vai entrar na casa dele? Jesus vai visitar ele. Ah, se Jesus soubesse quem era esse homem, se Jesus soubesse quem ele era. Mas Jesus está olhando para isso? Sim ou não? Não. Jesus está olhando para a atitude de Zaqueu. Jesus está olhando, irmãos, para o que Zaqueu fez. Porque Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu queria ver quem era Jesus. E no momento que ele toma aquela atitude de subir numa árvore,
de se destacar. A Bíblia diz assim, ó, de se adiantar para ver Jesus, faz Jesus parar. E não só Jesus abençoar, mas dizer assim, ó, hoje eu entro na tua casa. Hoje eu toco na tua família. Muitas das vezes, irmãos, muitas famílias não têm vivido a bênção do Senhor. Não têm recebido um milagre, a resposta, as bênçãos. Porque muitos de nós, irmãos, estamos acostumados a viver a mesmice. Não temos chamado a atenção de Deus para dentro da nossa casa. Não temos convidado Jesus para entrar na nossa casa. Hoje, irmãos, está na hora de a gente aprender a dizer assim: Senhor, o Senhor tem liberdade dentro da minha casa. O Senhor pode tocar, o Senhor pode curar, o Senhor pode mudar. Mas quando Jesus entra também, precisa ter mudança na nossa vida, sim ou não, gente? O momento que Jesus entrou na casa de Zaqueu, você não vê Jesus falando para ele assim, ó, Zaqueu, você tem que mudar. Ele toma a atitude de mudar. Ele vira para Jesus e fala assim, Jesus, eu vou devolver para os pobres, eu vou entregar para os pobres. E se eu roubei alguma coisa, se eu extorqui de alguém alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, quando ele traz Jesus para dentro da casa dele, ele toma a atitude de mudança também. Porque não adianta a gente andar com Bíblia, levantar a mão e ir para casa, irmãos, se a gente não muda dentro da nossa casa. Se dentro da nossa casa a gente continua com os hábitos errados, com as manias erradas, com as atitudes erradas. Pessoas, irmãos, que vão à igreja, mas em casa, irmãos, não vivem um milagre. Alguns chegam a dizer assim, mas Deus não pode mudar a minha família não recebe Jesus. Eu vim de uma família extremamente católica. Meu pai era diácono de uma igreja católica. Uma igreja católica começou na minha casa. E quando eu comecei a andar com Jesus, era uma briga com meu pai. Porque meu pai falava assim, irmãos, eu dava aula de catecismo. E quando eu aceitei Jesus, eu falei, pai, o caminho é esse. E meu pai não aceitava, e era uma briga. Até o dia que meu pai também reconheceu que Jesus Cristo era Senhor da vida dele. Mas como que eu tive que levar Jesus para minha casa? Não que, mas ele falava assim, mas a gente sabe quem é Jesus. Eu falei, mas a gente não pode servir a um Deus morto. O nosso Deus está vivo. Só que eu não podia ficar só nas palavras. Eu tinha que ter atitudes de mudança dentro do meu lar. Isso é muito sério, gente. Porque às vezes a gente fala assim, não, porque eu sou da igreja, porque eu sou, irmãos, não adianta falar. Não é o nosso testemunho que vai falar mais. As nossas atitudes têm que falar muito mais do que as nossas palavras. Porque muitas das vezes a gente fala uma coisa e faz outra. Muita coisa. Eu já vi, irmãos, eu já acompanhei pessoas assim, que dentro da igreja fala baixo, dentro de casa fala alto. E eu tive que levar esse Jesus para dentro de casa, mas tem mudanças dentro da minha casa, para que meu pai pudesse ser salvo. Meus pais são diáconos da Casa da Bênção de Nova Iguaçu. Hoje o meu pai dorme no Senhor, mas ficaram 25 anos servindo ao Senhor, irmãos. Tudo começou, eu me lembro que meu pai não aceitava, minha mãe aceitou. Eu falei, agora eu e a senhora, vamos trabalhar aqui, vamos morar aqui. E aí minha mãe teve um infarto, ficou 48 dias no hospital da posse. E depois que ela saiu, ela falava assim para ele, eu preciso ir para a igreja. E meu pai levava ela, deixava na porta da igreja, pegava o carro e voltava para casa. Mas só que era distante, então, o tempo que ele levava para ela, daqui a pouco ele tinha que pegar o carro, voltar para pegar ela. E assim foi por muitos domingos. Aí, ele viu que estava gastando muita gasolina, ele começou a levar ela, e deixava ela e ficava do lado de fora da igreja, dentro do carro. Só que lá dentro, do lado de fora, ele ouvia a palavra. Deus ministrava a ele. Até um dia que minha mãe falou assim, olha, entra para assistir um culto. Ficou apaixonado. Entregou a sua vida para Jesus. Foi para o encontro com Deus. Pensa em alguém, irmãos, que foi transformado. Mas por quê? Porque nós tivemos que mudar a nossa atitude dentro do nosso lar. E é sobre isso, uma casa abençoada, que eu quero falar hoje. A primeira coisa que eu quero falar, irmãos, é que precisamos, irmão, decidir quais são os alicerces da nossa casa. Qual é o alicerce que eu estou quais são os alicerces que eu tenho colocado na minha casa? Porque não adianta, gente, não adianta a gente ser tão abençoado neste lugar, mas não levar a bênção para dentro da nossa casa. A gente conhece a passagem de Mateus 7, do 25 em diante, que Jesus disse,
sobre duas casas, duas construções. Um que constrói sua casa na areia e outro que constrói a sua casa na rocha. A gente conhece essa passagem. Que quando vem a chuva, a tempestade, vem os problemas, irmãos. Quem está com a sua construção sem alicerce na areia, grande vai ser a sua queda. Mas quem construiu a sua casa, a sua família, irmãos, numa rocha, vai vir a tempestade, vai vir a chuva, vai vir os ventos, mas não vai cair. Porque a gente fica tanto olhando para a tempestade e esquece de onde eu coloquei a minha casa, onde eu fundei a minha casa. Quais são os alicerces da minha casa? E aí Jesus diz assim, olha, quem ouve as minhas palavras e as praticam, são aqueles que constroem casa na rocha. Naquele dia, Zaqueu estava, irmãos, mudando o alicerce dele, trazendo Jesus para dentro da sua casa. Muitas das vezes construímos no alicerce errado e queremos ver a bênção do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, construímos nos valores errados, nos princípios errados, na espiritualidade errada e queremos ver o milagre do Senhor. Porque, irmãos, o grande problema não são as lutas que vamos enfrentar. Os problemas, todo mundo passa por problema. Todo mundo tem o seu momento de luta dentro da sua casa. Tem o seu momento de batalha espiritual dentro da sua casa. O grande problema, irmão, não é o tipo de vento, de chuva, de tempestade que você está passando. É qual o alicerce que você tem colocado a sua família. Será que tem oração na sua casa? Mas bispo, nem todo mundo lá em casa é da igreja, mas você é. Sabe o que eu fazia na minha casa, dos meus pais? Eu botava o meu relógio para despertar 3 horas da manhã. Para mim acordar, para orar por eles. O grande problema é que muitos de nós queremos a mudança, queremos a bênção das nossas famílias, mas estamos construindo sobre valores errados, sobre princípios errados, sobre, irmãos, pensamentos errados. Porque, irmãos, hoje a gente está aqui falando sobre família, falando sobre a bênção da família. Vamos ser sinceros, irmão, todo mundo quer ver a sua família abençoada, sim ou não, irmãos? É tão bom ver família. Quem tem grupo de família aí, irmão, no WhatsApp? Você participa do grupo da família. Grupo de família é um desafio, não é não, gente? Eu sou da minha família onde só tem eu, meu irmão e um irmão de criação. Minha esposa, 11 irmãos. Quando reúne todo mundo, compra R$40 de pão. É muita gente comendo, gente. A minha sogra já tem tataraneto. É muita gente comendo. E a gente está lá no grupo. E aí nós somos pastores. Quando começa o vento dentro do grupo, você não pode bater boca, você tem que ser aquele que vai apaziguar. Você tem que levantar, gente, vamos orar, gente. Vamos, né? Que é isso, gente, cuidado. Mas a mesma família é a família que a gente quer perto, não é isso, gente? Só que o grande problema, irmãos, é quantos nós temos construído o alicerce do amor, do respeito, do companheirismo, de andar junto com a nossa casa. Você sabia, irmão, que tem gente que gosta muito mais de ficar na família dos outros do que com a sua própria família? Gosta mais da casa do outro do que da sua própria casa. Eu quero profetizar nessa noite sobre a minha vida, sobre a tua vida. A tua casa, irmão, vai ser a extensão da casa do Senhor. Olha para a tua casa, não interessa se ela tem 3 quartos, 2 quartos, 1 quarto. Olha para a tua casa e diz assim, ó, nessa casa o Senhor está. Nessa casa a bênção do Senhor está. Nessa casa haverá milagre, haverá resposta, haverá bênção, haverá cura. E se a tempestade vir, ela não vai cair, porque o nosso alicerce se chama Jesus. Vivemos esse tempo, irmãos, aonde muitos de nós, irmãos, construímos no lugar errado, nos valores errados. Eu não sei se na sua casa tem mesa, mas a mesa da minha casa é usada quase todo dia, quase toda hora. E não vem de mim não, vem da minha mãe e dos meus pais, que sempre sentamos na mesa para fazer as refeições. Quando vamos jantar, quando vamos tomar café, quando vamos almoçar, quando estamos todos juntos em casa, não tem celular. E olha que celular, né, faz parte do corpo hoje, né, gente? Ninguém vive sem celular. Vive sem rins, mas não vive sem celular. Vive sem um olho, mas não vive sem celular, né? Um dia desse estava vendo uma pessoa deficiente visual, né, que não tinha, né, não enxergava, mas o celular dele falava. Ó, que bênção, irmão.
falava, o Instagram falava, é interessante, irmãos. Tudo dele, o celular é programado para ele ficar só ouvindo. Olha que benção, gente. E aí, a gente quer a nossa família abençoada, mas a gente não dá importância do que estamos levando para dentro da nossa casa. Viu Zaqueu? Quando ele convida Jesus, quando Jesus entra na casa dele, um monte de gente dizendo assim, se Jesus soubesse quem era esse homem. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas tem gente que se mete na nossa vida. Não conta para o teu vizinho não, irmãos. Eu morei numa rua que tinha um vizinho que ele tinha um buraco no muro. Ele ficava vendo o que estava acontecendo. Já viu, irmãos? A pessoa que fala assim, comprou hoje um negócio lá, eu vi chegando, hein? Não é assim, gente. Tem muita gente assim, irmãos, que fica de olho na tua vida, de olho na tua história, de olho na tua família. E quando vê a abençoada, fica assim, que isso? Como é que pode ela, ele? Irmãos, em nome de Jesus, a sua casa tem que ser a referência da sua rua. A sua casa tem que ser a referência do seu bairro. Mas bispo, lá em casa é igual toda casa, igual a minha. Hoje o meu filho já tem 20 anos, minha filha fez 17, mas quando era pequeno, era igual a casa de todo mundo. Bora, levanta, vamos tomar banho. É assim, igual todo mundo. Mas tem referência. Tem Jesus. Tem oração. Tem palavra. Amém ou não amém, gente? Precisamos aprender isso. Outra coisa. Acabamos de ouvir aqui, numa ministração, eu botei aqui, aprendendo a honrar a minha casa. Sabia, irmãos, que muita família não se usa mais a palavra honra dentro de casa? Muitas pessoas, irmãos, muitos esposos não honram mais a sua casa, sua esposa, seus filhos. Muitas mulheres não honram mais sua casa. Muitos filhos não honram mais a sua casa. E honra é um negócio tão tremendo, gente. Porque o que é a honra? É você dar sem esperar nada de troca. Sem esperar de volta. É você fazer por amor. É você fazer por cuidado. Só que hoje vivemos em um tempo, irmãos, onde as pessoas tudo querem, irmão, receber alguma coisa em troca. Já viu na igreja? Se eu vim fazer alguma coisa aqui na igreja, eu vou ganhar o quê? Já viu isso? O que eu vou receber? As pessoas sempre querem. E a honra, irmãos, está ligada, irmãos, a eu entregar sem esperar nada em troca. Como esposo, como pai, eu preciso entregar para minha esposa, entregar para os meus filhos, entregar para a minha casa, sem esperar retorno. Eu preciso honrar eles. Eu preciso ser o melhor dentro da minha casa. Eu não posso desonrar a minha casa. Eu não posso decepcionar a minha família. Então a gente precisa aprender a honrar. Precisamos aprender a servir ao Senhor e trazer a honra para o Senhor dentro da nossa casa. Zaqueu, quando sobe naquela árvore, que Jesus desce, ele podia ter levado tanta coisa para dentro de casa, mas ele, irmãos, levou Jesus. E naquele dia ele honrou aquela casa, porque era uma casa de desonra, porque todo mundo sabia que ele pegava dinheiro, todo mundo sabia que ele extorquia das pessoas, todo mundo conhecia aquela casa como uma casa ruim, como um lugar ruim, onde havia maldade ali, mas quando ele entra com Jesus, ele traz a salvação para dentro da sua casa. Maridos, está na hora da gente aprender a honrar melhor nossas esposas. A nossa igreja ali em Miguel Couto, um dia a gente estava orando lá pelos solteiros. Você sabe que tem muito solteiro que não quer casar hoje? Tem muito, irmãos. Eu estou amarrado. Tem muita gente solteira, já comprou carro, já comprou apartamento, já comprou tudo. Fala assim, não quero casar não. Está errado, irmãos. Você comprou casa, você comprou carro, você comprou tudo, mas não tem uma família. Não tem uma família. Não tem ninguém para cuidar de você. Não tem ninguém para você cuidar. Nada contra quem tem bicho, tá, irmãos? Eu não sou contra bicho, não. Eu tenho 2 bichos lá em casa. Mas tem gente, irmãos, que ama mais os bichos do que a sua casa. Meu cachorro teve um problema. Gastou R$2.000 com totó.
Eu quero ver, irmão, se tem coragem de pegar R$2.000 e falar assim, mulher, vamos lá no shopping, vou gastar R$2.000 com você. Aleluia. Nada contra o cachorro, tá, irmão? Nada contra. Meus filhos quiseram ter lá, tem um cachorrinho e tem uma gatinha lá em casa. Bicho custa, ó, não é não? É uns bichos bestas, irmão, não come qualquer ração, é uns bichos bestas, irmão. Quando eu era pequeno, minha mãe tinha 3 cachorros, era com angu com casca de batata, jogava eles comia. Hoje não, irmãos. A gatinha lá em casa, se tu bota ração, bota outra ração, ela fica parada olhando e tu tem que trocar a ração dela. Aí você vai lá, gasta uma grana com bicho. Estou mandando recado para ninguém não, tá, irmãos? Porque o mesmo vento que venta para o marido, venta para a mulher também. Que às vezes a mulher quer botar o carro. Não dá conta, tá, gente? Pelo amor de Deus, não leva para o coração, não. Mas a sua cama não é a cama do cachorro, irmão. Me ajuda aí. Arrumou uma caminha maravilhosa para o cachorro. Essa aqui é a sua cama, Totó. A minha é a minha. A minha é a minha. Eu estou falando de coisas simples, irmãos. Coisas que muitas das vezes a gente não percebe, que a gente vai deixando de lado. Como os filhos também, irmãos, que não vão dando valor para a questão. Por exemplo, meu filho agora, ele começou a pagar algumas coisas. Ele falou, pai, esse negócio de pagar as coisas é caro. Eu falei, E ó, eu estou uma lista aqui, tudinho que eu gastei contigo. No dia que eu puder cobrar, tá, eu vou. Se eu puder acertar as contas aí, né? Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando, irmãos. A fraldinha é quanto, irmãos? As crianças que só chupam aquela chupeta. Deus me livre, que chupeta é aquela, irmão? Um negócio caro. E aí, quando crescem, não querem honrar o pai, não querem honrar a mãe, não querem honrar a sua casa. A gente está falando de dia a dia, gente. Não querem valorizar a sua família. Não querem ir olhar para a sua casa e dizer assim, olha, eu posso viajar para qualquer lugar. O melhor lugar da terra é a minha casa. A minha casa é um lugar de paz. As mulheres também, irmãos. Que muitas das vezes, irmãos, não cuidam, irmãos. Cuidar da casa, irmão, não é limpar a casa. Vai por mim. Limpar a casa é uma obrigação nossa, para não ficar sujo. Cuidar da casa é orar pela sua família. É batalhar por ela, é guerrear por ela. A gente ouviu uma história tremenda aqui de uma mãe que perde seus filhos. Ela já não tinha mais nada, mas ela decide não deixar nem as aves, nem as bestas atacarem os corpos do seu filho. Ao ponto de mover, a mão de Deus se mover e mudar aquele decreto, e ela poder enterrar, e ela poder sepultar. Ela poderia dizer assim, ó, está tudo acabado. Irmão, vamos ser sinceros, irmãos. Tem coisa na nossa vida que ainda não está morta e a gente está deixando para lá. Tem coisa na nossa família, irmãos, que ainda não se acabou e a gente não está fazendo nada. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, se você leva Jesus para dentro da tua casa, comece a honrar a tua casa, comece a valorizar a tua casa, comece a ver, irmãos, o que você pode fazer de melhor na sua casa. Sim ou não, gente? Eu, irmão, não consigo ir para casa, comer alguma coisa na rua e não levar para o pessoal lá de casa. Se eu comi, eu não sou daquele tipo assim, comi uma coxinha, chego em casa como se nada tivesse acontecido. Eu não consigo, irmão. Eu não consigo. Eu levo para eles também. Eu compro lá para casa também. Um dia eu estava lá na região dos lagos. Aí quando eu estava voltando, eu passei numa padaria. Irmãos, eu comi um sonho de damasco. Que coisa maravilhosa. Eu falei assim, ó, me vê mais 4 que eu vou levar. Vou levar mais 4. Que aí eu levei mais um para mim. Eu levei mais um para mim, que estava bom demais. Eu falei, gente, eu comprei um sonho de damasco. Aleluia. E a gente pôde comer. Isso é sério. Porque a gente quer cuidar da nossa família, a gente quer melhorar a nossa casa, mas a gente, irmãos, às vezes traz o pior para dentro da nossa casa. Já viu aquele pessoal, irmãos, que gasta qualquer coisa fora, mas não gasta com a sua casa? Em nome de Jesus, é a sua casa.
Quantos gostam de móveis aí? Quem gosta de móvel? Eu gosto de móvel, irmão. Um dia desse estava eu e a bispa andando no shopping, a gente viu uma mesa, eu falei, Jesus, olha que mesa. A gente está orando pouco. A gente está orando pouco. Pensa numa... E ela, tipo assim, ela, negócio de mesa posta, eu falei, pensa você botando essa mesa. Ela, meu Deus do céu, vamos começar a orar agora. Aí já entramos na loja dizendo assim, Pai, em nome de Jesus. Mas tem gente, irmãos, que aí vai dando jeitinho na sua casa, e aí bota pega um pedaço de tijolo, bota debaixo da cama, aí vai amarrando um negócio, amarrando outro, em nome de Jesus. Aprenda, irmãos, a valorizar a sua casa. Aprenda a honrar a sua família. Amém ou não amém, gente? Diga, eu preciso honrar a minha casa. Precisamos honrar. Precisamos ensinar os filhos a honrar a nossa casa. Precisamos, porque senão, irmãos, a nossa casa, eu sei que muitas das vezes eu conheço, a gente trabalha com famílias, a gente trabalha com igreja. Muitas das vezes pessoas vêm para a igreja porque a sua casa é um pé de guerra. Muitas pessoas, tem gente que gosta de ficar mais na igreja, porque, irmãos, enfrenta dentro de casa, irmãos, adversidade, violência. No início desse ano, a gente estava tratando de um assunto de uma criança, irmãos, que foi abusada. E a gente estava tentando ajudar, orar. Eu trabalhei muito tempo como assistente social. E muitas vezes, irmãos, trabalhei aqui em Ausch. Eu trabalhei aqui em Ausch. Às vezes a gente fica falando, nada contra, tá, gente? Eu quero ir para a África. Não precisa ir para a África, não, irmão. Tem uns cantão aí, irmão. Tem muita gente precisando de ajuda. Quantas casas de estuque eu visitei? Quantas casas, irmãos? Famílias inteiras morando dentro de um cômodo, sem banheiro, perto da gente. E eu me lembro que uma vez a gente estava lá atendendo e chega uma mãe, com uma criança, com um bebê, de 8 meses. E aí coloca em cima da mesa de uma assistente social, lá que estava lá, e aí a mãe fala assim, eu queria saber, a médica, a pediatra está aí? Está atendendo. Eu queria saber se a minha filha é virgem. De 8 meses. Que eu cheguei em casa, peguei o meu marido, com o dedo dentro dela, se masturbando. E às vezes, irmãos, a gente não sabe quantas casas, irmãos, estão debaixo de derrota, debaixo de palavras demoníacas, debaixo de violência, e a gente não cuida da nossa. Eu quero profetizar, valoriza o que você tem. Aquilo que você ainda não tem, é só orar, é só trabalhar, é só honrar a Deus, que Deus vai te abençoar. Mas honre o que você tem. Porque a gente vive num país, irmãos, onde muitas casas, irmãos, sofrem, irmãos, com violência. Um grande índice, irmãos, de mulheres sendo assassinadas. Eu dava aula num projeto social também, de circo, e aí tinha um menino lá, de 14 anos, que eu observei que ele, teve um dia que ele chegou com a roupa muito suja, e a gente dava lanche lá. Aí quando ele chegou, eu falei assim, está acontecendo alguma coisa? Estou percebendo que ele está com a roupa da escola, que todo para participar tinha que estar estudando. Aí ele falou assim, não, está acontecendo, mas eu forcei ele e ele falou. Ele, não, é porque já tem 2 noites que eu não volto para casa, 14 anos. Eu estou dormindo num posto de saúde. Eu acordo e vou para a escola, e depois eu volto para lá para dormir. E eu percebi que as mãos dele, os dedos deles, estavam tipo como se tivesse amassado. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Ele, meu pai. Eu estou fora de casa porque meu pai, há 2 noites atrás, esquentou o alicate e prendeu os meus dedos. Aí a gente vem para cá, para casa do Senhor. Eu estou passando por luta, tá nada, irmão. Dá para resolver. Porque eu estou com dívida. Vai lá, negocia e resolve e paga. Fica com estresse. Diga comigo, a minha casa é abençoada. A minha família é abençoada. E se tem alguma família, talvez que sofre por isso, nós vamos orar hoje, irmãos, e vamos repreender esse mal hoje, irmãos. Às vezes está mais próximo da gente. Às vezes está do nosso lado, irmãos, famílias inteiras que passam, irmãos, por momentos difíceis, e nós viemos para cá para buscar pela nossa casa. Eu declaro em nome de Jesus, que a nossa casa, irmãos, precisamos aprender a dizer para a nossa família, eu vou honrar a minha casa.
Eu vou abençoar a minha casa. Posso ouvir um amém? Outra coisa que eu quero falar. Cuide da sua família. Olha para a pessoa mais bonita do teu lado e diz assim, ó, cuida da tua família. Eu não vou pedir para você falar para o outro, falar assim, ó, para de cuidar da minha, vai cuidar da sua. Porque tem gente que é especialista em cuidar da família dos outros, né, gente? Deus me livre. Cuida da sua família. Sabe por causa de quê? 1 Timóteo 5,8 diz assim, ó, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Desculpa, o infiel já é ruim. Ser infiel já é ruim. Mas a Bíblia está dizendo, quem não cuida da sua casa, dos seus, é pior do que o infiel. Eu fiquei falando, Jesus tem como ser pior do que alguém infiel? Tem. Quem tem a oportunidade de cuidar da sua casa, de apacentar a sua casa, de trazer o melhor, irmãos. Todos nós temos um papel a cumprir dentro de casa, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Mas alguns de nós, irmãos, acabamos tendo inversão de valores. E aí acabamos não fazendo aquilo que fomos chamados para fazer, para cuidar do outro. Deixa eu falar uma coisa, é tão importante a gente cuidar de pessoas na igreja, mas também é importante a gente cuidar da nossa casa. Às vezes, pai e mãe têm jeitos diferentes de tratar. Meu pai é aquela pessoa que, tipo assim, tudo que ele fazia, ele fala assim, fala com a sua mãe. Vai lá e fala com a sua mãe. Minha mãe que nos ensinou tudo, porque meu pai nunca foi de ensinar nada para minha mãe que ensinou tudo. A minha mãe, eu acho que eu tenho essa questão artística por causa da minha mãe. Porque a minha mãe, quando a gente tinha 6, 7 anos, eu tinha 6, eu tinha 7, meu irmão tinha 6, ela ficava assim, olha, vamos em Nova Iguaçu. Aí levava a gente para o centro de Nova Iguaçu. Ela pegava e falava assim, olha, eu sou cega. Me leva em tal lugar. A gente saía puxando a minha mãe, ela fingindo que era cega, batia no poste, batia nas portas da loja. Um dia a gente entrando na loja, eu vi uma senhora falando assim, olha que lindo os filhos cuidando da mãe cega. Mas ela não era cega, não. Ela ficava fingindo para ensinar a gente. Eu falava assim, pai, hoje minha mãe ensinou a gente a andar em Nova Iguaçu. Ela, que legal, ela é cega. Ela, não é cega não. Ela falava assim, a gente pequeno, falava assim, ó, se vocês se perderem de mim no mercado, ó, o carro está aqui. Se perdeu da gente, pega seu irmão, não fala com ninguém, vai para o carro que a gente vai se encontrar lá. Aí sabe o que ela fazia? Se escondia. Aí eu era maior, eu não via ela, pegava meu irmão, ia à direção do nosso carro. Aí ficava lá esperando, sem falar com ninguém, ficava esperando lá no carro. Daqui a pouco vinha a minha mãe, no mercado, assim no estacionamento. Meus filhos! Ela fazia uma cena, gente. Um dia eu estou lá, a minha sobrinha neta, né? A minha sobrinha, né? As filhas dela, nasceu. Aí tem a Mirella, com 5 anos. Estou chegando na casa da minha mãe, que ela cuida delas para minha sobrinha trabalhar. Aí, estou chegando lá, eu estou vendo a Mirelinha com 5 anos. A minha mãe, vai, isso, faz. É a Mirelinha com um isoporzinho do lado. Olha a água, olha a água. Aí eu estou falando, ela está brincando, né, de vender água. Aí minha mãe, me dá uma água, moça. Aí deu R$2, passou o louco. Olha a água, olha a água. Eu falei, mãe, o que está acontecendo? Ela, não, eu estou ensinando para ela, porque se eu morrer amanhã, ela já sabe vender água. Eu falei, ela não tem mais ninguém para cuidar dela, né, mãe? E agora foi a última, de 2 anos. Ela me manda o vídeo. Eu estou na minha casa, daqui a pouco eu recebo um vídeo da minha mãe segurando a escada de alumínio, né? Ela subindo, a minha mãe subindo e pedindo para a Melinda, de 2 anos, dizendo assim, ó, segura para aprender tendo responsabilidade. Aí depois, minha mãe pegou o negócio, desceu, agora é você. E a menina de 2 aninhos subindo a escada, irmão. Irmão, imagina, quando chegou lá em cima, a menina fez assim, ó. A minha mãe, isso, responsabilidade. Eu falei, mãe, mandei um áudio para ela. Mãe, ela só tem 2 anos. É dela, ela ensinava a gente assim, ela queria que a gente aprendesse. Quer ver uma coisa? Minha mãe botou um terror na minha vida. Gente, eu tinha um trauma. Minha mãe ficava assim para a gente, sentava a gente e falava assim, ó, se não trabalhar, se não aprender nada, vai passar fome.
eu tinha um medo de passar fome. Que aonde tinha um negócio escrito curso, eu entrava e fazia. Eu fiz curso de protéticos dentários, eu fiz curso de refrigeração, eu fiz curso de primeiros socorros, eu fiz curso... Irmão, onde tinha um curso eu entrava. Eu fiz curso de silkscreen. Irmão, eu me formei até protético dentário, trabalhei em projeto fazendo dentadura para os outros, irmãos. Porque minha mãe botou um trauma, você vai passar fome. E eu fico vendo, irmãos, quantos de nós olhamos para a nossa casa e não cuidamos da nossa casa. Não apacentamos a nossa casa. Não trazemos o melhor para dentro da nossa casa. Falamos tanto de Deus abençoa a minha família, mas irmãos, não adianta eu querer a bênção do Senhor se eu não estou ali disposto a mudar os hábitos, a fazer a coisa nova. Olha o que Jesus fala, quando Zaqueu convida ele e ele começa a tomar uma atitude nova de pegar tudo que ele tinha e dar para os pobres, restituir o que ele tirou dos outros. Não foi Jesus falando assim, ó, você tem que mudar, Zaqueu. Ele decide mudar. Aí sabe o que Jesus fala? Hoje a salvação entrou nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Eu não sei, irmãos, o que você está pedindo para a sua casa, mas a melhor coisa que você pode pedir é, Senhor, entra com salvação dentro da minha casa. Porque se o Senhor salvar a gente, o resto a gente trabalha e conquista. As outras coisas a gente vai lá e conquista. Amém ou não amém, gente? E hoje, irmãos, a gente está aqui em uma conferência para tratar alguns assuntos, para colocar na mesa, para tirar, irmãos, aquela imagem, tipo assim, Senhor, abençoa. Vamos, para ser sério. Talvez você vai orar hoje dizendo assim, ó, o Senhor conhece a minha casa, o Senhor conhece a minha família, o Senhor sabe o nível da galera, mas a partir de hoje, eu declaro que eu sou profeta da minha casa, eu sou intercessor da minha casa, vou subir na árvore para chamar a tua ascensão, para o Senhor entrar na minha casa, entrar na minha família. Projeto Vida é uma igreja de famílias. É uma igreja que preza pela família. E isso eu não vejo. Eu vejo lá, isso na nossa igreja, eu vejo isso em volta. Eu vejo isso aqui, famílias. A gente não ganha uma pessoa, a gente ganha o pai, a mãe, o avô, vai vir todo mundo. A gente ganha até as sogras, gente. Olha que bênção, irmãos. Eu tenho hoje, um é falecido, eu tenho 10 cunhados. A minha sogra me ama. Vou repetir. A minha sogra me ama. Se um dos filhos dela for falar mal de mim, ela briga com eles. Ó, irmãos. Sabe por causa de quê? Porque desde o dia que eu conheci ela, eu falei assim, olha, a senhora será respeitada por mim. A senhora será honrada por mim. Ainda que algumas coisas que aconteceram, eu nunca deixei de honrar ela. Sabe por causa de quê? Porque a gente aprende na ordem do amor que ela é maior. Na ordem do amor, o pai é maior, independente de quem ele seja. Na ordem do amor, a mãe é maior. Então a ordem do amor me ensina, irmãos, independente se eles fizeram, se eles não fizeram, se eles ajudaram, se eles não ajudaram, eles são maiores, precisam ser honrados. Então nessa noite eu quero dizer, está na hora da gente cuidar melhor da nossa casa. Porque se a gente não cuida deles, a gente é pior do que o infiel. E eu quero declarar, irmão, você tem tudo para fazer a sua família abençoada. Amém ou não amém, gente? Às vezes a gente fica com aquele negócio assim, não quero ninguém aqui em casa não. Chame a tua família para dentro da tua casa. Recebam ele na tua casa. Irmãos, traga, porque irmãos, lá eles vão encontrar a palavra, Jesus, abraço, acolhimento, ajuda. Gente de verdade. Gente, irmãos, que está ali para implantar valores novos. Mas nessa noite, vamos ser sinceros, irmãos. Uma vida abençoada, uma casa abençoada, depende, irmãos, de algumas coisas que são importantes para a gente orar e para a gente terminar. A primeira é, quais são os alicerces? A segunda é, quais são os valores, a honra que nós temos levando, a importância. E a terceira é, como nós temos cuidado da nossa casa. Em nome de Jesus. Vai chegar dias, irmãos, eu tenho orado por isso, e eu tenho já visto isso, que a gente vai chegar dias, que a gente vai encontrar, vai sentar na igreja, e a fileira toda é a nossa família. Olha, irmão, que bênção, irmãos. A fileira toda é a nossa família. Dali o Rafael, uma vez a gente viajando para Brasília, a gente foi ficar na casa da tia,
Pensa, irmãos, num apartamento com 28 pessoas. É muita gente, irmãos. E junta para lá, junta para cá. Na hora que está ruim, o que eles fazem? Chama o pastor para orar. Já pensou que você é um pastor mau caráter, irmão? Já passou que pensa que é um crente pilantra? Ninguém vai chamar. É importante a gente ser uma referência dentro da nossa casa. Irmãos, Deus vai te levar como referência para todo quanto é lugar dessa terra. Amém? Mas o primeiro lugar que nós devemos ser uma referência é a nossa casa. Sabe o que eu aprendi logo quando eu comecei a caminhar de Jesus? Minha casa é a minha célula principal. A minha casa é a minha célula principal. A minha casa é a minha primeira igreja. Os meus primeiros discípulos, as minhas primeiras ovelhas são a minha casa. Se eu cuidar da minha casa, eu cuido de qualquer pessoa, gente. Se eu amo a minha família, eu amo qualquer pessoa, gente. Se eu olho para a minha casa com compaixão, com misericórdia, com zelo, eu vou fazer isso com qualquer pessoa. Amém ou não amém, gente? Queria que você ficasse de pé. Você vai orar agora? Mas deixa eu te falar. A gente está em um tempo que foi separado para a gente clamar por isso. Amém ou não amém? Quando você orar agora, não ora. Senhor, meu filho, para com isso. Isso aqui é uma conferência. Teve louvor, já teve teatro, a palavra, agora é você. Quando você orar, seja um guerreiro da tua casa. Eu vou pedir para o Senhor te revestir com todas as armaduras espirituais agora. Porque, irmãos, eu não sei por onde veio, como veio e por que veio. Eu só sei de uma coisa: vai ter que ter mudança na tua casa, vai ter que ter transformação na tua casa, vai ter que ter cura, vai ter que ter libertação, vai ter que ter salvação. Como começa? Por mim, que me torno intercessor, que me falo para o reino espiritual dizendo: Satanás não toca nos meus filhos, Satanás não toca no meu casamento, Satanás não toca nos meus. Então você vai levantar a tua voz com clamor. Você vai levantar a tua voz como você nunca orou nessa noite. Não é para ficar baixinho, não, irmão. Rasga o teu coração e não rasga as tuas vestes. Mas diga: Senhor, a minha casa é minha. Vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, levantamos esse clamor neste lugar, na tua casa, pela nossa casa, da tua casa para a nossa casa. Nós repreendemos o mal, nós repreendemos a palavra contrária, nós repreendemos a prostituição, nós repreendemos, ó Pai, ó Deus, os vícios, nós repreendemos a mentira, nós repreendemos, ó Deus, o desânimo, o choro, em nome de Jesus. Nós clamamos pelos nossos filhos. Se você tem filhos, comece a orar pelos teus filhos. Se você é filho, comece a orar pelos teus pais, em o nome de Jesus. Não toca nos nossos filhos, não toca nas nossas crianças, não toca nos nossos pequeninos. Nós cobrimos eles de oração. Se você é esposo, ore pela sua esposa. Se você é esposa, ore pelo seu esposo, em o nome de Jesus. Nada e nem ninguém vai ter o poder de tocar na nossa família, em nome de Jesus. Faça como Zaqueu, chame a atenção de Deus com a tua oração, chame a atenção de Deus com a tua posição, e comece a declarar: a minha casa vai ser abençoada, a minha casa vai ser curada, a minha casa vai ser transformada. Eu não sei, irmãos, talvez pode estar passando um vento lá, talvez pode estar passando uma chuva lá, talvez pode estar passando um tempo difícil, mas eu profetizo, hoje Deus trouxe a gente aqui, e essa conferência é para dizer: prepara, porque o final deste ano vai ser o melhor final de ano da tua casa. Os demônios vão bater em retirada, o problema vai embora, a doença vai embora, a discórdia vai embora, e a paz vai reinar. Jesus vai reinar. Aqueles que não têm salvação,
aqueles que ainda não têm salvação. Eu estou vendo Deus me mostrando pessoas que um dia estavam na igreja e se afastaram, em o nome de Jesus. Quando você entrar na tua casa hoje, sem abrir a tua boca, mas você não vai entrar sozinho, junto com o Espírito Santo. Você vai entrar dizendo: hoje a salvação está entrando neste lugar. Em nome de Jesus. Tem muitos jovens que vêm para a igreja, muitos adolescentes que vêm para a igreja e os seus pais não vêm. Você vai mudar os seus hábitos, você vai tomar posição diferente, você vai ser a referência para o teu pai, você vai ser uma referência de Deus para a tua mãe, e eles vão desejar servir ao Senhor, eles vão desejar saber que existe um Deus. Em o nome de Jesus, levanta a tua mão mais alto que você puder e comece a profetizar. Abra a tua boca e comece a profetizar para a tua casa. Profetiza aquilo que você quer ver dentro da tua casa. Profetiza aquilo que você quer enxergar. Se é unidade, diga: eu quero ver a minha família unida. Se é princípios, começa a dizer: eu quero dizer que haverá princípios. Meu irmão, começa a profetizar. Começa a declarar, começa a abençoar a tua família. Começa a dizer: a minha casa é abençoada, a minha família é abençoada, os meus filhos são abençoados, meu casamento é abençoado. Oh Deus, em nome de Jesus, a minha casa é a extensão da tua igreja. O que acontece na tua casa também vai acontecer na minha casa. O que acontece na tua casa, Senhor, vai acontecer na nossa casa. Oh, na em o nome de Jesus. Não aceite, irmãos, o contrário. Não aceite a dor. Não aceite o sofrimento. Porque o diabo não suporta a tua intimidade. O diabo não suporta o teu compromisso. E ele fica tentando mexer contigo. Mas começa a dizer para ele: larga. Eu não estou te pedindo, eu estou te dando uma ordem. Larga a minha casa. Você mexeu com a casa errada. Começa a dizer: a partir de hoje a minha casa tem um novo gestor. A partir de hoje a minha casa está sob nova direção. A partir de hoje a minha casa tem o Senhor, e o nome dele é Jesus. E aonde ele entra a mudança, e aonde ele entra a transformação, e aonde ele entra a vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu posso fazer uma coisa? Se você está alguém da tua família, dá as mãos para ele. Bispo, eu não estou sozinho. Procura um outro irmão que está sozinho e dá as mãos para ele. Bispo, eu estou sozinha. Procura uma outra irmã que está sozinha e dá as mãos para ela. Não fica sozinho, dá uma olhada aí. Se tem algum irmão sozinho, fala assim: ó, eu vou orar pela tua família e você vai orar para mim, e a gente vai guerrear junto. Mas se você está com a tua família, você vai orar junto com eles. Amém ou não amém? Está de mãos dadas? Olha para a pessoa que está perto de você aí. Olha para ele e diz assim, ó, diga assim: olha, a gente vamos conquistar o melhor dessa terra para nossa casa. Diga: hoje é o primeiro dia da mudança da nossa família. Diga: aquilo que a gente não viveu, a gente vai viver. Porque hoje a salvação entra na nossa casa. Se a salvação entra cura, entra libertação, entra paz, entra amor, entra união. Assim declaramos, no nome de Jesus. Se você está com alguém da tua família, dá um abraço nele. Se você está com um irmão em Cristo, dá um abraço nele. Não, mas não abraço rápido não, irmão. Abraça e fica aí abraçado. Oh, meu Deus, que bom. Aleluias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, gente? Amém ou amém? Eu quero terminar rapidinho. Eu vou terminar com um grito de vitória. No 3,
Mas você vai dar um grito, dizendo assim: a minha casa é abençoada. Prepara aí, ó. No nível que você gritar, é o nível que nem Zaqueu subiu na árvore. E Jesus vai parar, vai chegar na tua casa. Pede até perdão pro teu irmão, fala assim: irmão, perdoa se eu gritar muito alto. É porque eu quero a bênção do Senhor sobre a minha casa. Vamos lá? No 3 você vai dizer: a minha casa é abençoada. 1, 2, 3. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.